Vamos lá, meus caros, trocar uma ideia um pouquinho aqui sobre o Tugão. O nosso Tugão, Campeonato Português, quarta rodada tá rolando nesse final de semana. Tivemos um jogo muito importante nesse sábado, né? O clássico entre Sporting e Futebol Clube do Porto, lá no estádio José Alvalade. Aliás, parêntese aqui, tá? Pelo que eu vi de imagens até agora, o vídeo que o Sporting divulgou, bela reforma no estádio, né? Já não tem mais aquele fosso, talvez um ruído estético por conta das cadeiras, isso já tem algum tempo, né? Mas tá tudo verdinho, verdinho. Curti, quero ver pessoalmente. Ainda não fui lá no estádio, tem que dar um pulo, talvez agora na Liga dos Campeões. Vamos ver se calha de fazer um jogo por Lisboa e pelo estádio José Alvalade, né? Mas nesse jogo, na quarta rodada, apesar da beleza do estádio, foi o Porto que se deu melhor, né? Venceu por 2-1, gols no segundo tempo. Luuk de Jong, o holandês voador, hein? Fez 1-0 aos 61 minutos e aos 64 minutos o William Gomes, o jovem brasileiro William Gomes, que foi o destaque da partida, fez o 2-0. Depois o Sporting diminuiu com um gol contra de Neon Pérez e o jogo terminou 2-1. Ó, chegou aqui, deixou o like, deixou os comentários, sei que o público português vai colar por aqui, então quem não é inscrito no canal, faz favor, vamos começar bem essa temporada. Bom, eu confesso para vocês, e até falei isso para os amigos sportinguistas aqui, né, que tenho, que eu estava mais curioso para ver o Porto do que o Sporting nesse jogo, porque o Sporting é o bicampeão nacional. O Sporting perdeu o Victor Gyökeres, essa adaptação com o Soares, enfim, com alguns jogadores que ainda estão fora, o Morita e tal, eu acho que vai ter, e vai ser feita gradualmente. Ainda quero ver se o Rui Borges vai conseguir lidar com a perda do Gyökeres de uma forma inteligente, se os reforços que estão chegando no final dessa janela vão ir bem. Mas por que eu estava curioso mais de ver o Porto é porque era o grande teste para o Porto do Farioli, né? O Porto começou voando a temporada. Fisicamente falando, em termos de postura, em termos defensivos, de combatividade e também, óbvio, em termos ofensivos. O Porto não tinha tomado nenhum gol até esse jogo, né? Venceu bem o Vitória de Guimarães, venceu bem o Gil Vicente, Casa Pia, enfim. E agora tem, em 4 jogos, 4 vitórias. Eu estava curioso para ver se contra uma equipe do gabarito do Sporting, o Porto ia conseguir manter a intensidade, especialmente na marcação e na recuperação de bola, no estilo de contenção do Farioli, diante de um adversário que iria dar mais trabalho do que esses outros que eu citei. O Farioli ele colocou uma característica na equipe de muita marcação individual, né? Eu falei sobre isso no vídeo aqui que a gente apresentou o Farioli. Muita marcação, 1 contra 1. E numa intensidade, numa rotação muito alta. E para fazer isso contra uma equipe como o Sporting, você precisa estar muito bem fisicamente. Então acho que esse é o primeiro ponto que eu destaco do Porto. O Porto está numa rotação diferente. O Porto está com uma intensidade diferente. O meio-campo do Porto hoje apresenta, é mais robusto e executa as ideias de jogo do Farioli melhor do que o meio-campo do Sporting. Isso é fato, né? E eu acho que esse duelo foi fundamental para o resultado que se obteve aí do Porto, para a vitória do Porto. São 2 tempos diferentes. Acho que o primeiro tempo o Porto vai melhor do que o Sporting, muito melhor do que o Sporting, especialmente nisso que eu estou falando. O Porto teve mais interceptações, o Porto recuperou mais a bola, o Porto ganhou mais duelos de marcação, e isso fez a diferença, porque o Porto conseguiu dar a sua cara do jogo neste primeiro tempo. Então, para mim, o primeiro tempo foi mais do Porto, e no segundo tempo, o Sporting conseguiu, de certa forma, equilibrar e até superar, mas não foi muito melhor do que o Porto, e no melhor momento do Sporting, o Porto conseguiu aproveitar 2 espaços e fez os seus gols, né? Então acho que foi uma vitória, para a gente abrir aqui os comentários, justa. Foi uma vitória justa. Tem alguns pontos que a gente tem que falar, tem uma polêmicazinha ou outra ali, mas foi uma vitória justa. Cara, logo no início do jogo, e aí como você vê que uma equipe é bem treinada, né? Porque o Porto tem alguns processos, esse Porto do Farioli tem alguns processos ofensivos que parecem ser ensaiadinhos. Todo mundo foi ao ensaio. Todo mundo faz exatamente o que tem que fazer e por isso gera uma situação de perigo. O primeiro lance era para ter saído um gol, a bola vai na trave. Que é um início de jogo estudado, né? Trabalhado, ensaiado,
em que os jogadores do Porto se lançam à frente, na bola longa, a bola acaba caindo no Borja Sanches, acho, no Borja Sanches, que dá uma meia bicicleta ali e acerta a trave. Né? Isso com o quê? 30 segundos de jogo? Foi daqueles lances bem ensaiadinhos que poderia ter resultado num golaço, né? Porque o Porto ganha a segunda bola e acerta a trave. Mostra como o Porto está treinado. E não só isso, né? Esse foi um dos lances, né? E o Porto na bola parada, a gente já está observando que tem progredido nesses estudos do Farioli, nas coisas acontecendo dentro de campo. E dá para ver que o time está bem treinado nesse assunto. Bola longa também. E não só. O Porto tem uma coisa muito interessante, que é a movimentação e a troca de posicionamento do lateral com o jogador de meio campo ou o extremo, né? O ponta. Muitas vezes o ponta puxa a marcação e o lateral vai por dentro para fazer a ultrapassagem. E foi exatamente assim que o gol do Porto sai, o primeiro sai na segunda etapa, né? Com o Alberto Costa indo para a linha de fundo. E isso é feito em vários momentos do jogo. É uma jogadinha que a gente já via no Ajax e que agora a gente vê no Porto. Estava conversando ontem com meu cunhado portista e ele também percebeu a mesma coisa. Então o Porto tem alguns processos que estão funcionando muito bem, mas a característica principal para mim é essa grande intensidade e a recuperação pós-perda, o ataque ao portador da bola que o time está conseguindo fazer. Todo mundo correndo e remando junto. Isso é muito importante, né? Porque para comprar a ideia do treinador, coisa que não era feita com a Anselmi, obviamente, por motivos não só apenas dos jogadores, mas pelo próprio Anselmi, quando você compra a ideia do treinador, você consegue mais facilmente executar. Se todo mundo correr por todo mundo, a ideia do Farioli vai funcionar. Se um ou dois jogadores deixarem de correr, a ideia do Farioli não vai funcionar. Então o grupo tem que estar remando junto para conseguir executar esse estilo de jogo. Tem um outro lance no primeiro tempo que mostra um pouquinho isso, né? Como é que o Porto tá ligado, tá focado, tá com fome e cada um se ajudando e comemorando cada lance. Contra-ataque do Sporting, acho que é o Pedro Gonçalves, que sai cara a cara com o Diego Costa e o Alberto vem do nada e dá um corte de cinema no chute do pote e a bola acaba indo para escanteio e ele comemora como se tivesse feito um gol. Então, assim, dá para ver que o Porto está diferente essa temporada. Diferente para melhor. Para melhor. Pois bem, no primeiro tempo o Porto teve, na minha visão, mais oportunidades e tal, poderia ter feito o gol, e na segunda etapa, como eu falei, o Sporting também teve as suas oportunidades. Se a gente pegar as estatísticas do jogo, o Sporting teve mais chutes, o Sporting teve mais posse de bola, o Sporting teve basicamente todos os status ofensivos melhores do que o Porto. Entretanto, o Porto conseguiu ser mais eficaz quando o Sporting deu esses espaços. O primeiro gol sai de uma belíssima jogada do William Gomes, e eu já vou falar mais do William, mas ele dá assistência da assistência, né, que é mais bonita, inclusive, do que a própria assistência. Ele joga uma bola cortada para a linha de fundo, o Alberto cruza e o De Jong está lá para empurrar. O De Jong vai ser muito importante nessa temporada. Primeiro porque ele provoca um pouco mais de cócegas, vamos falar assim, no Samu, né? Tem uma sombra para o Samu. E segundo que o Samu também não vai jogar todos os jogos. E o De Jong, quando tem entrado, é um jogador muito inteligente no posicionamento, na combinação com os seus companheiros, na leitura de espaços e tem corrido, né? Isso é importante, ele tem corrido para ajudar também a pressionar. Tudo bem que outros jogadores fazem isso de uma forma ímpar. Atenção a esse Froholt, né? Quem não está assistindo o Porto deveria. Esse loirinho aí, nórdico, parece que é ligado no 220, ele não para um minuto, cara. Ontem eu achei que até com bola ele não fez um jogo espetacular, mas sem bola, o trabalho desse Froholt é impressionante. É impressionante. O Borja também é importante. Enfim, na pressão. E o gol saiu. E logo depois, 3 minutos, o Sporting ainda estava meio zonzo, o William Gomes pega uma bola, e aí é todo o mérito do William Gomes, né? Ele pega uma bola da direita e vai cortando para a esquerda e bate no ângulo, cara. É um golaço daqueles para colocar no DVD pro resto da carreira.
Papai do céu. Um golaço. Estilo Lamine Yamal, né? Vai cortando assim, um pouco menos ginga, é verdade, mas acerta um balaço no ângulo e faz o 2-0, né? Aí é da individualidade, da genialidade do jogador. E aí é o seguinte, o torcedor do São Paulo tem todo o direito de estar hoje chateadíssimo por conta do William Gomes. O São Paulo vendeu esse moleque com 18 anos, 80% por 9 milhões de euros. O Porto já colocou uma multa nele de 80 milhões de euros, que é normal aqui em Portugal. Mas o moleque é muito bom jogador, hein? E ele não é só habilidoso. Eu acho que essa talvez seja uma característica importante dele, drible em velocidade e tal. Mas ele cumpre uma função tática muito interessante. E é humilde. Ele fala depois do jogo que o lugar é do PP, que ele tá ali para ajudar. Ou seja, ele é o homem do jogo, ele é fundamental nos 2 gols e no segundo faz um golaço e ainda enaltece o grupo, os companheiros, principalmente o PP. Assim, a partida do William Gomes é espetacular, cara. E lá na frente o Porto vai vender esse moleque por uma grana muito mais alta do que os 9 milhões. O São Paulo ainda vai recuperar parte do valor e tal, mas achei 9 milhões pouco no William Gomes. Que se continuar nessa pegada, eu acho que vai ser titular do Porto nessa temporada. Vai ter que encontrar um outro lugar pro PP. Tá? O William Gomes é um jogador pra gente ficar, de olho, inclusive para a seleção brasileira. Já frequentou seleções de base, né? Mas mais para frente, para um próximo ciclo, não digo agora, a não ser que a evolução continue extremamente agradável, mas é um jogador interessante, viu? Muito, muito, muito interessante. Torcedor de São Paulo, deu ruim. Deu ruim. Rodrigo Mora, preciso falar do Rodrigo Mora antes de falar do gol do Sporting e do Sporting. Rodrigo Mora tá para sair, não vai sair, não sei quando eu tô gravando esse vídeo se já saiu, se vai ficar. O moleque é muito bom jogador, é um prodígio, vai ser da seleção portuguesa, tem a interesse aí da Arábia Saudita, o empresário também deve estar fazendo um pressing para ver se ele volta à equipe titular, mas na verdade, é que o Rodrigo Mora, ele fisicamente, talvez ainda não esteja evoluído o suficiente para fazer o que o Farioli quer que ele faça. Porque, pelo que eu entendi desse Porto, e não sei se vocês concordam comigo, todo mundo tem que marcar para funcionar. E as características do Mora, até por questões físicas, elas são diferentes. É um jogador mais genial, mais cerebral, um jogador que quando pega na bola consegue tratá-la com muito carinho. Agora, eu acho que a ideia do Farioli é preparar o time sem o Rodrigo Mora e depois ele vai ser encaixado como a cereja do bolo. Porque o Porto, antes, estava muito dependente do Rodrigo Mora. E não pode ser assim. Primeiro pela idade do moleque, segundo por ficar refém de um jogador só. Então todas as jogadas do Porto passavam antes pelo Rodrigo Mora. Agora não. O Porto joga sem o Rodrigo Mora muitas vezes melhor do que com o próprio Rodrigo. Ontem ele entrou por conta de lesão e tal, enfim, por conta da circunstância do plantel. Mas foi bem. Já com outro ritmo, outra intensidade, tentando acompanhar. É um processo de evolução. Tomara que esse moleque fique no Porto. Porque, para ir para a Arábia Saudita com essa idade e com a projeção de carreira que ele tem, não faz sentido nenhum. Vamos falar do Sporting. O gol do Sporting foi um gol contra do Neon Pérez, uma bola na área. Acho que o Diogo Costa dá ali uma oscilada, apesar de ter feito um grande jogo, né? Teve uma defesa que ele faz, acho que é no segundo tempo, já numa bola do Soares. Meu Deus, que defesaça. E aí um bate-rebate, Benarek, Neon Pérez, gol contra. Pronto. Eu acho que o Sporting poderia ter feito mais gols, tá? Acho que o Sporting, se empatasse a partida, não seria nenhuma loucura. E eu acho que tem um pênalti para o Sporting que o juiz poderia ter marcado. Que acho que é o Moura no Catamo, né? É uma espécie de agarrão assim pelo corpo, né? Que desequilibra o Catamo, que ainda vai brigar pela bola, e depois no desequilíbrio o Catamo caindo acerta o Moura. Então eu acho que a ação do Moura desequilibra o Catamo e ele acerta
o Moura. Eu acho que o Geni foi derrubado para mim. É critério do árbitro e tal. Não vou entrar aqui em polêmica. Não é por isso que o Porto, enfim, ganhou o jogo. Mas para mim poderia ter sido marcado. Fora isso, eu acho que o Sporting está num processo de evolução. Ainda não tenho 100% de confiança que o Rui Borges vai conseguir colocar esse time para jogar tão bem quanto necessário, porque nessa temporada o Porto vai dar luta no Campeonato Português. Acho que o Benfica vai dar luta no Campeonato Português. E o Sporting precisa rapidamente encaixar reforços, não deixar que essa derrota abale, porque senão, nessa temporada especificamente, como os três me parece que estão bem, vai chegar um momento que, se perder ponto bobo, já era, né? Já era. E essa é uma derrota muito positiva para o Porto, mas pode mexer também com a cabeça dos jogadores do Sporting. Afinal, é o bicampeão nacional perdendo em casa o primeiro clássico da temporada, né? Teve a Supertaça, mas o primeiro clássico do Campeonato Português. Meus caros, até o próximo vídeo aí. Quem curtiu, curtiu. Quem comentou, comentou. Quem se inscreveu, se inscreveu. E quem não fez nada disso, tá errado, né?